Olá pessoal, meu nome é Lucas, sou estudante do curso de Biologia da Universidade Federal de Berlândia e no dia de hoje estarei ministrando a aula de ciclo celular, que é um assunto voltado para a área de genética. Bom, para começarmos, vamos falar um pouco sobre a cromatina, que é um material genético, ou seja, DNA, associado a proteínas denominadas de histonas. Essas histonas são divididas em 4 grupos, e 2 histonas de cada grupo vão se unir formando um octâmero, ou seja, um grupo de 8 histonas. Esses filamentos de DNA associados ao octâmero vão formar uma estrutura denominada de nucleossomo. Os nucleossomos, eles vão se condensar, se condensando, ao ponto de formar a cromatina, que irá compor o cromossomo. Na cromatina, quando parte do DNA se encontra desativado, ou seja, totalmente inacessível, ou menos acessível para que possa ocorrer uma transcrição ou síntese de proteínas, essa parte é chamada de heterocromatina. Quando parte do DNA se encontra mais acessível, ou seja, tem uma maior acessibilidade, essa parte é chamada de eucromatina. Quando a célula irá se dividir, os cromossomos irão passar por um processo de duplicação, ou seja, o DNA ele será replicado. Os cromossomos duplicados são compostos por 2 cromátides irmãs ligadas por um centrômero. Um cromossomo ele representa uma molécula de DNA. Então, se formos analisar nessa imagem aqui abaixo, podemos ver que esse cromossomo, que é uma molécula de DNA, ele será duplicado. E ao ser duplicado, formará um cromossomo duplicado. E esse cromossomo duplicado é composto por 2 moléculas de DNA. Cada cromossomo dentro de uma célula pode ter o centrômero em diferentes posições. Então, quando o centrômero ele se encontra na extremidade do cromossomo, o cromossomo ele é telocêntrico. Quando o centrômero ele se encontra próximo da extremidade do cromossomo, o cromossomo é acrocêntrico. Quando o centrômero se encontra próximo do centro do cromossomo, o cromossomo é submetracêntrico. Quando o centrômero se encontra no centro do cromossomo, o cromossomo é metacêntrico. Bom, o ciclo celular ele é dividido em 2 momentos. O primeiro momento é a intéfase, o segundo momento é a mitose. E esse ciclo ele se realiza para o crescimento, renovação do tecido, regeneração celular e reprodução assexuada em indivíduos unicelulares. Podemos observar na imagem aqui ao lado direito que tem uma célula. Essa célula é um indivíduo unicelular, um organismo haploide, que por mitose irá duplicar o seu material genético e depois esse indivíduo irá se dividir formando 2 novos indivíduos. Também, ao lado dessa imagem, temos um joelho ralado. Assim, podemos perceber que toda parte do nosso corpo, quando sofre algum arranhão, algum machucado, essa parte irá passar por regeneração celular, ou seja, as células irão se regenerar para que possa ocorrer a renovação do tecido. Bom, a intéfase é dividida em períodos. Então, iniciamos no período G0, que é um período de quiescência, ou seja, é o momento em que a célula ela não está em divisão celular. Depois, G1, o período G1, que é um período em que a célula aumenta o seu tamanho e as organelas elas estão aumentando em sua quantidade. Depois tem o período S, que é o momento em que irá ocorrer a duplicação, ou também chamado de replicação do DNA, e a formação de proteínas que irão englobar o material genético, ou seja, o DNA. E também irá permanecer esse crescimento da célula e essa multiplicação das organelas. Depois irá passar para o período G2, que é um tempo adicional que é concedido à célula para que ela possa finalizar esse processo de crescimento, duplicação do DNA e também o aumento da quantidade de organelas. Bom, aqui temos uma imagem ilustrativa para explicar sobre isso que acabamos de ver da parte da intéfase e como será a mitose, a qual veremos logo em seguida.
Bom, então aqui temos o período G0, que ele vai estar em quiescência. Depois ele iniciará no período G1, em que vai ocorrer o crescimento da célula. Depois, e também vai ocorrer o aumento da quantidade de organelas. Depois irá entrar no período S, em que vai continuar ocorrendo o crescimento e aumento da quantidade das organelas, mas também irá ocorrer a duplicação do DNA. G2, o crescimento da célula e uma preparação final para a divisão celular. Então, um tempo extra que a célula tem para que ela possa finalizar o seu crescimento e o aumento da quantidade de organelas e a duplicação do DNA. Bom, antes de entrarmos em mitose, vamos falar um pouco sobre células. Existem células diploides, haploides, triploides, poliploides e etc. Mas vamos focar um pouco sobre diploide e haploide. As células diploides são células que possuem dois conjuntos cromossômicos, ou seja, são células 2N. Nessas células podem haver cromossomos homólogos, que são pares de cromossomos que possuem o mesmo tamanho, que possuem também a mesma posição de genes, embora os alelos sejam diferentes, e possuem também a mesma posição do centrômero. E em células haploide, são células que possuem um conjunto cromossômico, conhecido como células N. Assim, podemos perceber nessa imagem aqui ao lado que nesse indivíduo haploide, o conjunto cromossômico ele é composto por esse cromossomo rosa, por esse cromossomo lilás e por esse cromossomo amarelo. No indivíduo haploide, teremos dois conjuntos cromossômicos da mesma cor. Então, um conjunto cromossômico é composto por vermelho, lilás e amarelo, e o outro conjunto por vermelho, lilás e amarelo. Assim, os cromossomos vermelhos eles são cromossomos homólogos entre si. Os cromossomos lilás também são e os amarelos também. Iniciamos a mitose. Então, a primeira fase da mitose é a prófase, que é uma das fases, como ditas aqui, é um período mais longo do ciclo. Vai ocorrer, então, o aumento do tamanho do núcleo, a formação do fuso mitótico, e os centríolos eles vão se migrar cada um para uma extremidade da célula, e vai ocorrer também o início da condensação dos cromossomos, o que vai permitir uma melhor identificação deles. A segunda fase da mitose é a metáfase, que é o momento em que vai ocorrer a migração dos cromossomos para a região equatorial da célula, e ali vai formar uma placa metafásica. Então, esse momento é o que vai ocorrer a condensação máxima dos cromossomos. Eles vão estar no seu ponto máximo de condensação. Bom, então a próxima fase da mitose é a anáfase, que é a fase em que ocorrerá a separação das cromátides irmãs, ou seja, essas cromátides aqui representadas na imagem irão para uma extremidade da célula e essas outras cromátides representadas nessa imagem irão para outra extremidade da célula. Também é a fase em que ocorrerá o encurtamento dos fusos e a duplicação dos centrômeros, ou seja, cada cromátide terá consigo um centrômero. A última fase da mitose é a telófase, em que a célula irá passar por processo de citocinese, ou seja, a célula ela irá começar a se dividir para formar duas novas células. Vai ter também a formação da carioteca, os cromossomos também serão descondensados e as fibras de fusos começarão a desaparecer. Então, vamos fazer agora uma recapitulação da mitose. Suponhamos que dentro da célula-mãe tenhamos 4 cromossomos. Então, no período de interfase, irá ocorrer a duplicação do DNA, o crescimento do tamanho da célula, o aumento da quantidade de organelas, para que assim possa-se iniciar efetivamente a divisão celular. Então, entramos na primeira fase da mitose, que é a prófase. A partir desse momento até a última fase, que é a telófase, iremos ter uma célula 2N com 4 cromossomos duplicados, ou seja, 8 moléculas de DNA.
Assim, depois da telófase, quando passar por citocinese, irão formar duas células filhas que são idênticas à célula-mãe. Então, essas células filhas serão células 2N, sendo que cada uma delas serão 4 cromossomos. Lembrando que uma célula 2N é uma célula diploide que tem 2 conjuntos cromossômicos. Agora vejamos o exemplo com 46 cromossomos. Então tem o processo da intéfase, em que é onde uma célula 2N de 46 cromossomos irá passar por duplicação, todo o processo de crescimento, aumento da quantidade de organelas, entrando na prófase. Da prófase até a telófase, a célula é uma célula 2N com 46 cromossomos duplicados, ou seja, com 92 moléculas de DNA. Após a telófase, serão formadas duas células filhas idênticas à célula-mãe. Então, serão células 2N, cada uma delas com 46 cromossomos. Iniciamos a meiose, que geralmente ocorre em células germinativas, ou seja, gametas masculinos e femininos de indivíduos que realizam reprodução sexuada. E também em animais, como no grupo das abelhas, em que o óvulo não é fecundado e ele se desenvolve sozinho, formando indivíduos machos, chamados de zangão. Esse processo ocorre somente pelas abelhas rainhas e é denominado de partenogênese. Na meiose, uma célula-mãe origina 4 células filhas com metade do cromossomo da célula-mãe. A meiose também é muito importante para a variabilidade genética e vamos entender o porquê é importante para isso mais para frente. A meiose também é dividida em 2 períodos. Tem a meiose 1, que é o período reducional, em que as células filhas terão metade do número de cromossomos da célula-mãe, ou seja, a célula-mãe, que é uma célula 2N, formam duas células N no final da meiose 1. E também teremos a meiose 2, que é um período equacional, em que as células filhas terão o número de cromossomos iguais à da célula-mãe. Então, as duas células N formadas na meiose 1 irão formar 4 células N no final da meiose 2, ou seja, elas possuem o mesmo número de cromossomos. A profase 1 é a primeira fase da meiose 1 e é o momento em que ocorre o crossing over, ou seja, ocorre o compartilhamento de segmentos de DNA entre cromossomos homólogos, através de um quiasma, que é o momento em que as cromátides não irmãs se recombinam, ou seja, trocam pedaços, segmentos. A profase 1 ela é dividida em subfases. Então temos o leptóteno, o zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese. O leptóteno é o momento em que ocorre a duplicação dos cromossomos e o início da condensação deles. O zigóteno é o momento em que os cromossomos homólogos, representados nessa imagem como um cromossomo azul e o cromossomo vermelho, eles se paream. E o paquíteno é a subfase em que ocorre a crossing over, que é o compartilhamento de segmentos, troca de segmentos, que vimos no slide anterior. Diplóteno é o momento em que os cromossomos homólogos eles começam a se afastar, se desemparear, mas ainda há a presença do quiasma. A diacinese é o momento em que os cromossomos eles atingem o grau máximo de sua condensação, podendo ter uma visualização, começando a ter uma visualização melhor dos segmentos. Bom, temos também a metáfase 1, que é o momento em que os cromossomos homólogos eles ficam alinhados na região equatorial e esses cromossomos homólogos eles estão ligados por meio das fibras de fuso. Na anáfase 1, é um processo em que vai ocorrer a separação dos cromossomos homólogos para os polos opostos da célula. Então, esses cromossomos homólogos aqui, eles irão para um lado da célula e esses outros cromossomos homólogos aqui vão para outro lado da célula. A última fase da meiose 1 é a telófase 1, que é o momento em que ocorrerá a citocinese, a formação de duas células filhas haploides, ou seja,
duas células filhas, cada uma delas com um conjunto cromossômico, e também ocorrerá a descondensação dos cromossomos. Também temos a intercinese, que é uma fase intermediária que representa o fim da meiose 1 e o início da meiose 2. No entanto, não haverá mais a duplicação dos cromossomos, ou seja, do DNA, a partir desse período. E os cromossomos, também nessa fase intermediária, se encontrarão descondensados. Iniciando a meiose 2, teremos então duas células haploides, células N. A primeira fase da meiose 2 é a prófase 2, que é uma fase rápida e quase não se caracteriza muito sobre ela. E é também a fase em que irá ocorrer o retorno da condensação dos cromossomos e também a formação das fibras de fuso. É uma fase em que não ocorre a duplicação dos cromossomos. Repetindo, não ocorre a duplicação dos cromossomos. Depois, a metáfase 2, que é o momento em que os cromossomos se direcionam para a região equatorial da célula, para ocorrer a separação das cromátides irmãs. Na anáfase 2 é o momento em que vai ocorrer definitivamente a separação das cromátides irmãs. A diferença da anáfase em mitose em relação à anáfase em meiose 2 é que na mitose as células são diploides e na meiose 2, na anáfase 2, as células são haploides. Na telófase 2, irá ocorrer o processo de citocinese e a formação de 4 células filhas haploides. Agora vamos revisar a meiose. Da etapa 1 até a etapa 4, representa a meiose 1. Da etapa 5 até a etapa 8, representa a meiose 2. Na etapa 1, ela se refere à prófase 1. Essa célula é uma célula-mãe, é uma célula 2N, e dentro dela temos 6 cromossomos, 12 moléculas de DNA. A prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Possui, então, 6 cromossomos, 12 moléculas de DNA e é uma célula 2N. A partir do momento em que formou essas duas novas células, serão células filhas, que possuem metade do material genético da célula-mãe. Então, serão células N, com 3 cromossomos, 6 moléculas de DNA, cada uma delas. Iniciou-se a meiose 2. Então, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, em que irá ocorrer a separação das cromátides irmãs. Telófase 2, formou-se, então, 4 células N, cada uma delas com 3 cromossomos, 3 moléculas de DNA. Vamos supor agora que dentro da célula-mãe, aqui da prófase 1, tenha-se 46 cromossomos, 92 moléculas de DNA. Então, até a telófase 1, terão então 46 cromossomos, 92 moléculas de DNA. Mas, a partir do momento em que se forma duas células filhas, terão metade do material genético, então serão células N com 23 cromossomos, 46 moléculas de DNA. Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, separação das cromátides irmãs. Telófase 2, formou-se 4 células N, que possuem 23 cromossomos e 23 moléculas de DNA, cada uma delas. Agora vamos realizar uma comparação da mitose e da meiose. A mitose é realizada em um momento, a meiose em 2 momentos, meiose 1 e meiose 2. A mitose é realizada em indivíduos que realizam reprodução assexuada. A meiose é realizada em indivíduos que realizam reprodução sexuada. A mitose possui menor variabilidade genética. E meiose há uma maior variabilidade genética, pois na prófase 1 há a realização do crossing over, ou seja, os cromossomos homólogos eles trocam de segmentos, eles compartilham segmentos. E isso traz uma maior variabilidade genética. No início da mitose, teremos uma célula 2N.
E no início da meiose 1, teremos uma célula 2N. No início da meiose 2, teremos duas células N. Na anáfase da mitose, irá ocorrer a separação das cromátides irmãs. Na anáfase da meiose 1, irá ocorrer a separação dos cromossomos homólogos. Na anáfase da meiose 2, irá ocorrer a separação das cromátides irmãs. No final da mitose, teremos então duas células 2N, que são idênticas à célula-mãe. No final da meiose 1, teremos duas células N, que serão metade do material genético da célula-mãe. E no final da meiose 2, teremos 4 células N. Agora vamos realizar algumas questões que foram cobradas recentemente no Enem a respeito do ciclo celular. Questão do Enem 2017. Para estudar os cromossomos, é preciso observá-los no momento em que se encontram no ponto máximo de sua condensação. A imagem corresponde ao tecido da raiz de cebola, vista ao microscópio, e cada número marca uma das diferentes etapas do ciclo celular. Qual número corresponde à melhor etapa para que esse estudo seja possível? 1, 2, 3, 4 ou 5? Bom, aqui pela imagem, podemos observar que etapa 1 ou 2, a etapa 1 e a etapa 2, não temos uma melhor visualização dos cromossomos. A etapa 4 e a etapa 5 se referem à fase da anáfase, mas ao momento em que os cromossomos atingem seu ponto máximo de condensação é numa fase anterior, que é a metáfase, que está representado pela imagem número 3. Portanto, a alternativa correta é a letra C, que a etapa 3 representa o ponto máximo da condensação em que há uma melhor visualização dos cromossomos. Questão do Enem 2018. No ciclo celular atuam moléculas reguladoras. Dentre elas, a proteína P53 é ativada em resposta a mutações no DNA, evitando a progressão do ciclo até que os danos sejam reparados ou induzindo a célula à autodestruição. A ausência dessa proteína poderá favorecer a letra A. Redução da síntese de DNA acelerando o ciclo celular. B. Saída imediata do ciclo celular antecipando a proteção do DNA. C. Ativação de outras proteínas reguladoras, induzindo a apoptose. D. Manutenção da estabilidade genética, favorecendo a longevidade. E. Proliferação celular exagerada, resultando na formação de um tumor. Vamos analisar as questões. As alternativas. Alternativa A. Redução da síntese de DNA acelerando o ciclo celular. Na verdade, essa alternativa ela só está errada pelo fato de dizer que houve uma redução da síntese de DNA. Pois, se na presença da proteína P53, essa proteína aqui, P53, ela evita a progressão do ciclo, ou seja, ela evita com que o ciclo dele continue a ser realizado na célula, então, por esse fato, vai reduzir a síntese. Mas como queremos saber o que ocorrerá na ausência dessa proteína, então ele vai permitir com que o ciclo ocorra, aumentando a síntese de DNA. Então, na verdade, não seria redução, seria aumento da síntese de DNA. Aí sim, acelerando o ciclo celular. Letra B. Saída imediata do ciclo celular antecipando a proteção do DNA. Também não está correta, pois na presença dessa proteína, como ela evita a progressão do ciclo, o ciclo não continua. Mas, como queremos saber da ausência, então ela vai permitir com que o ciclo continue. Então, a resposta de saída imediata do ciclo celular seria se houvéssemos a presença dessa proteína. Portanto, essa alternativa não está correta. Letra C. Ativação de outras proteínas reguladoras, induzindo a apoptose. Também não está correta, porque na ausência dessa proteína P53, não há como outras proteínas reguladoras serem ativadas para poder exercer a sua função, evitando com que a célula progrida, levando ela à autodestruição.
Então, como não há a presença dessa proteína, não há como outras serem ativadas. Portanto, novamente, essa alternativa está incorreta. Letra D. Manutenção da estabilidade genética favorecendo a longevidade. Na verdade, na presença dessa proteína, ela irá, então, induzir com que o ciclo continue devido às mutações no DNA. Mas na ausência, não tem como ela impedir isso. Então, como a célula sofreu o DNA ela sofreu alguma mutação, a célula ela fica em instabilidade genética na ausência dessa proteína. Então, na verdade, ele não favorece a longevidade. Ele diminui o tempo de vida da célula e a deixa, então, mais instável. Letra E. Proliferação celular exagerada, resultando na formação de um tumor. Essa é a alternativa correta, pois, na ausência dessa proteína, o ciclo ele irá continuar. Então, ocorrerá um aumento exagerado na produção de células e na síntese de DNA. Assim, poderia resultar na formação de um tumor por causa da mutação que foi gerada no DNA. Questão do Enem 2018. Do ponto de vista genético, o número de cromossomos é uma característica marcante de cada espécie. A goiabeira, Psidium guajava L, por exemplo, apresenta um padrão específico 22 cromossomos. A organização celular do gametófito feminino, saco embrionário, das flores de angiospermas é complexa, sendo formada por um conjunto de 8 células que, após a fecundação, originarão células com diferentes números cromossômicos. Nesse grupo, as células somáticas são diploides, as gaméticas são haploides e o tecido de reserva da semente é triploide. Durante o ciclo de vida de uma goiabeira, quantos cromossomos podem ser encontrados, respectivamente, na oosfera, no zigoto e no endosperma? Letra A. 22, 22, 33. B. 11, 22, 33. C. 22, 44, 33. D. 11, 22, 44. E E. 11, 22, 22. Bom, foi dado já no enunciado que a goiabeira possui um padrão específico de 22 cromossomos. Então, ela é diploide, ou seja, possui células 2N. Então, dentro delas terão o padrão específico, 22 cromossomos. A oosfera, como é o gametófito feminino, ela possui metade do número de cromossomos da célula-mãe. Então, ela possui 11 cromossomos dentro de sua célula, que é uma célula N. O zigoto ele é diploide, então ele é a união do gameta masculino com o gameta feminino. Portanto, a célula do zigoto é 2N, e dentro dela possui 22 cromossomos. O endosperma ele é triploide, é uma célula 3N, ou seja, possui 3 conjuntos cromossômicos. No entanto, dentro dela possui, então, 33 cromossomos. Recapitulando, se uma célula N que possui um conjunto cromossômico possui 11 cromossomos, em 2 conjuntos cromossômicos, ou seja, numa célula 2N possui 22 cromossomos, e numa célula 3N, 3 conjuntos cromossômicos, possuem 33 cromossomos. Então, se formos analisar as alternativas, respectivamente, oosfera, zigoto e endosperma, a resposta é a letra B, 11, 22 e 33. Bom, muito obrigado por terem assistido até aqui. Desculpem pelas minhas falhas. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e ativar o sininho para receberem os próximos vídeos e também, caso se interessem, assistir os vídeos anteriores.